Boa tarde, boa tarde, boa tarde, galera. Boa tarde, galera. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Esperando a galera chegar aí. Semana passada eu comecei a falar com vocês de regimes totalitários ou não? Não. Ah, não, estou confundindo. Regime totalitário foi em outro lugar. Semana passada a gente... Porque teve 2 semanas que a gente não teve aula, não foi? Então não pude aparecer. Aí semana passada a gente falou de Revolução Russa, não foi isso? Foi. Então nós vamos começar a falar de regimes totalitários hoje, tá, galera? Você não falou que você ia passar exercício? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar os regimes, essa parte de regimes totalitários, nazifascismo, né? Regimes nazifascistas, para não ficar muito para trás. E aí, né, depois a gente faz só a resolução do exercício. E Oi? sobre Vargas, né? No mesmo contexto, no mesmo período. Se você for seguir a ordem cronológica, tá, pode deixar, Gabriela. Se for seguir a ordem cronológica, na primeira surgiram os regimes totalitários na Europa, né? Primeiro Mussolini assume em 22, Vargas assume aqui em 30 e Hitler em 34. Então, deixa eu falar de regimes totalitários primeiro, depois eu falo de Vargas. Vou fechar aqui o chat, senão me atrapalha. Tem mais alguém para entrar? Tiago. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou abrir o slide ali. Peraí. Que sono. Bom. Saudações. Estava com a camisa até agora, mas aí tive que tomar vacina, tirei, né? Porque eu não ia na rua e continuar com essa camisa, ainda mais posto de saúde. Eu tive na farmácia também, aí fui tomar banho e tirei. Estava com ela. O bom foi a galera, né? Alguns dias, algumas semanas atrás, estava aí sacaneando, tomando suco. Teve gente que aprendeu até a contar 5. Sabia contar até 3 só. Hoje aprendeu a contar. Hoje sumiu tudinho. Não apareceu ninguém. Todo mundo desapareceu, todo mundo quieto. Aí faz parte, assim mesmo. Assim mesmo. É um negócio de tal de modinha. É modinha, torcedor, modinha. Modinha é quem fica dizendo que o outro torcedor é modinha. Mole. O moleque vai me chamar de modinha. Eu falei, meu filho, eu vou no Maracanã desde que você nem era nascido. Maracanã, primeira vez em 1992. Você não estava nem no saco do seu pai ainda. Nem seu pai era nascido. Vocês me chamaram de modinha. Ficou não. Falei, tá certo. Falei, modinha, ficar chamando os outros torcedor modinha. Vamos ver com essa cara. Então vamos lá. Tem pouca gente hoje, é isso mesmo? Só 20? Já chegou a ter 40 e tanto? Cadê a galera? A galera tá descansando. O Marcão pegou pesado com vocês hoje. O Marcão hoje devia estar em polvorosa, né? Com o Flamengo dele. Tava não? Agitado, Marcão? Vamos lá, vou compartilhar. O problema é que quando eu começo a compartilhar, daqui a pouco chega a gente de novo. Aí eu tenho que parar para deixar a pessoa entrar. Mas vamos embora. Antes de eu compartilhar, vou fechar aqui. Antes de eu compartilhar, me digam o que vocês sabem aí sobre os regimes totalitários, principalmente fascismo italiano e nazismo alemão, qualquer coisa. Se souber alguma coisa de nazismo, se souber alguma coisa de Mussolini na Itália, se souber alguma coisa de Hitler, o que vocês souberem aí desse assunto, pode falar para mim.
Posso falar alguma coisa de stalinismo soviético, CB? Pode também. Era contra... Aí, nesse caso, Felipe, só um minutinho, Gabriela. Nesse caso, Felipe, anticomunismo não entra, né? Não entra o totalitarismo soviético, né? Porque a União Soviética era comunista, mas o totalitarismo italiano, o totalitarismo alemão, o totalitarismo espanhol, o totalitarismo português eram, sim, anticomunistas. Muito bem, Felipe. Aí, nesse caso, Gabriela, só a Alemanha é nazista. A Itália vai até perseguir depois os judeus, né? Mas por conta de Mussolini querer dar uma puxada de saco para em Hitler, tá bom? Raça ariana, questão da raça branca pura. Eu sei que o que levou também foi a questão do desemprego, quando acabou a Segunda Guerra. Sim, a crise de 29. A crise de 29, né, acirrou os problemas, né? A crise de 29 fez com que esses regimes ganhassem mais força. Vou falar disso também. Mas aí, voltando aqui deixa eu ver aqui no chat, que Felipe falou, né, a questão da raça ariana, da raça branca pura. Hitler dizia, né, e queria que só vivesse as pessoas da raça ariana pura. E nem ele mesmo era da raça ariana pura. Foi feito depois um teste de DNA, mas como se o corpo dele desapareceu, você vê? Pegaram, né, algum vestígio em algum casaco, alguma roupa que ele usou, fio de cabelo, algum vestígio ali, conseguiram fazer esse levantamento de DNA e descobriu que lá atrás, né, ele teve parente judeu. Assistiu um filme, isso, na verdade não é um filme, né? Quer dizer, tem até um filme que conta essa história, mas isso aconteceu mesmo. O Jesse Owens, né? Um atleta dos Estados Unidos, negro, ganhou a prova. Qual é a prova mais esperada nas Olimpíadas? Os 50 metros de natação e principalmente os 100 metros rasos de atletismo, né? Então, é considerada a prova chave dos Jogos Olímpicos, é essa corrida. E na Olimpíada de 36, se eu não me engano, com 36, acho que é 36, que aconteceu na Alemanha nazista, o Jesse Owens ganhou a prova, né? Hitler ficou puto da vida, saiu do estádio olímpico, não entregou a medalha para o cara. Ele achava que os atletas dele, branquinho lá, fossem ganhar, e o cara ganhou fácil. Questão do nacionalismo, todos os regimes, tanto estalinismo soviético, quanto nazismo alemão, como fascismo italiano, tinha essa questão do nacionalismo muito forte. Partidarismo, no caso, um partido só. Aí, deixa eu só responder a Larissa ali. Assisti um filme... Não. Tiago, agora. Filme que mostra o nazismo e o pianista. Muito bom, o pianista. Tem vários filmes, né, sobre esse contexto aí de Segunda Guerra. Teve um filme muito legal mesmo, que fala dessa perseguição que Gabriela falou ali no chat, né, aos judeus. É um filme que uma professora de história... A Vida é Bela. Oi? Tem um filme Raça, que é bom também. Raça? O nome do filme é Raça? O nome do filme é Raça. Esse eu não conheço. Militarismo também, Gabriela. Né? A valorização dos setores militares, né? Tudo isso a gente vai explicar. Mas o filme A Vida é Bela é muito legal mesmo. Conta a história, né, de um italiano que é perseguido por ser judeu. Aí já entra o momento em que Mussolini começa a perseguir os judeus também, para mandar para os campos de concentração, né, para dar uma puxada de saco em Hitler, tá? Racismo, todos eram autoritários, sim. Propaganda política ali fazer propaganda, fazer uma boa imagem do seu governante, né? Culto à personalidade ali do líder. Hitler era endeusado pelos alemães. Sim. A perseguição que Hitler vai fazer não foi só contra as minorias, tá, Pedro? Foi contra as pessoas... fugiu a palavra agora. Que não se adequassem, né, aos parâmetros que Hitler achava que era certo. As pessoas que eram contrárias a tudo aquilo que ele achava que era certo era perseguido. Questão da raça ariana, que alguém falou ali mais cedo. Ele perseguia os negros, ele perseguia os ciganos, ele
perseguia os judeus. Se não fosse da raça branca pura, ele perseguia. Pessoas que tinham opinião política diferente da dele, ele perseguia. Pessoas que tinham opção sexual diferente da dele, ele perseguia. Pessoas que tinham opção religiosa diferente da dele, ele perseguia. É lógico, né, que a perseguição maior que ele fez foi em cima dos judeus, e aí quando a gente for falar de nazismo, provavelmente semana que vem, hoje não vai dar para falar do nazismo em si, né, vocês vão ver por que dessa perseguição mais intensa em cima dos judeus. Tá? Deixa eu só ver aqui o que a galera... Inclusive, ainda na pergunta de Pedro, né, ele marcava as pessoas, não com um ferro quente, nada disso não, mas ele colocava alguns símbolos nas pessoas para identificar. Por exemplo, judeu tinha aquela estrela de Davi amarela. Cigano tinha alguma coisa verde, tinha que usar. O homossexual tinha um símbolo rosa. A questão do homossexualismo ali é que não, era mais difícil de se encontrar, né? A gente vivia no metade do século XX, o cara que assumisse, né, que era homossexual, era muito perseguido. Muito, muito, muito. E não só por Hitler, pelos nazistas, não. Não. A suástica quem usava eram os nazistas, para identificar. Tá? O negro, né, não precisava de identificação nenhuma, né? Até porque não tinha muitos negros na Alemanha, tá? Yasmin, mas tinha, sim. A que mais chama atenção mais foi usada foi a estrela de Davi, né? Aquela estrela que é um triângulo assim, um triângulo aberto lá, você faz a estrela de Davi. A suástica, Pedro, era a identificação dos nazistas, tá? Que, inclusive, era um símbolo indiano, né? Que significava coisa boa. Hoje, quando você vê uma suástica, você tem faz a ligação com a coisa ruim. Inclusive, é até proibido. Se você for pego na rua pichar uma suástica no muro, você vai preso. Tá? Mas vamos lá. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Respeito de qualquer um desses governos, ou de um modo geral, né, como alguns falaram aí, características gerais? Não? Então vamos lá, vou compartilhar com vocês o slide para a gente começar a conversar. Já entrou mais uma galera aí, tá vendo? 28 agora. Autoritário, sim. Já falaram aí do autoritarismo, Gabriel. Mas sim, governos extremamente autoritários, né? Totalitários, eram regimes totalitários, não existia democracia, o poder estava totalmente centralizado na mão do governante. Vamos lá. Apareceu para vocês aí? Sim. Eu vou deixar assim mesmo, porque eu sei que para vocês assim é melhor. Não é melhor assim? Sim. Não, esse até que dá. Esse até que dá, porque tem alguns que minha carinha aqui acaba atrapalhando ler, mas esses dá. Olha só, então vamos lá, regimes totalitários. Preste atenção. A gente vai falar principalmente do fascismo italiano, de Mussolini, e do fascismo alemão, chamado de nazismo de Hitler. Teve também o franquismo espanhol, né, o fascismo espanhol, chamado de franquismo por conta de Francisco Franco, que era o governante totalitário da Espanha. Teve o fascismo português, chamado de salazarismo por conta de Salazar, governante português. E teve o totalitarismo, né, soviético, o stalinismo. Tinha algumas diferenças dos regimes fascistas. A principal dela, que o regime fascista era anticomunista e o regime stalinista era comunista. Tá? Mas dos 4 regimes fascistas, a gente vai focar no italiano e no alemão. Por quê? Porque franquismo espanhol faz muito tempo eu não vejo cair nada sobre franquismo espanhol em lugar nenhum, nem em concurso público, nem em vestibular e nem em prova de IFE, tá? Que é o caso de vocês. Franquismo espanhol fala alguma coisa, às vezes, mas faz tempo que eu não vejo que aí também, Guerra Civil Espanhola, que a gente vai trabalhar quando formos trabalhar a Segunda Guerra, que foi antecedente da Segunda Guerra Mundial. Salazarismo português, vou ser sincero para vocês, eu nunca vi. Questão nenhuma, pode até ter, se vocês procurarem na internet lá, pode ser que ache, mas eu nunca vi, nunca fiz nenhuma questão em vestibular, nem de nenhum concurso que falasse de salazarismo português. Então, né, a gente vai focar no que é mais cobrado. Fascismo italiano e principalmente o nazismo alemão.
A figura de Hitler, a figura do nazismo está ligada diretamente à história da Segunda Guerra. Quando fala assim, Segunda Guerra Mundial, muitas vezes vem na cabeça da pessoa o quê? Hitler. Às vezes vem na cabeça da pessoa o quê? O nazismo alemão, que tinha liderança de Hitler. Então, fascismo italiano e fascismo alemão, né? No caso, o nazismo alemão, que é a mesma coisa. Se tiver lá assim, fascismo alemão, tá errado, é nazismo. Não, o fascismo alemão sim. O fascismo alemão é chamado de nazismo por conta do partido nazista de Hitler. Tá? Mas vamos lá. O contexto para o surgimento desses regimes. Olha lá. Humilhação imposta à Alemanha e à Itália. Né? Final da Primeira Guerra Mundial, tanto a Alemanha quanto a Itália, galera, estavam com um sentimento de humilhação. A Alemanha por conta, aqui, do Tratado de Versalhes. Foi o tratado que acabou com a guerra, falou, não, agora não tem mais guerra, mas foi o tratado que puniu a Alemanha. Né? E aí os alemães ficaram com aquele sentimento de vergonha, de humilhação, prejudicados economicamente. Aí vem Hitler, usa esse sentimento de humilhação, junta o sentimento nacionalista e tem uma bomba em suas mãos, que foi o sentimento de revanche. Aqui, ó. Então você pega o sentimento de humilhação, junta ao sentimento nacionalista e você tem o revanchismo. E tínhamos também a Itália. Como que a Itália foi humilhada na Primeira Guerra Mundial? Quem lembra? Ela não recebeu as terras? Terras da onde? Mas foi isso aí. Colônias As terras do norte da África, né? O sonho de consumo da Itália era ter o controle do norte da África ali. E aí, quem prometeu as terras do norte da África para os italianos? Quais dois países? Inglaterra e França. Inglaterra e França. Muito bem, não consegui identificar quem falou. Mas é isso mesmo, Inglaterra e França. Deixa eu ver se eu abrindo aqui, aparece a pessoa que está falando para mim. Inglaterra e França. Tá? Mas aí eu não consigo enxergar o slide. Aqui já dá para enxergar um pouquinho. Inglaterra e França, muito bem. Então, Inglaterra e França, no meio da guerra, na verdade, antes da metade da guerra, viraram os italianos e falaram assim, troca de lado, a gente te dá o norte da África, a Itália, tudo bem, vou trocar. Deu tanta coisa ruim, né, para não falar, deu tanta merda pro rei italiano, que ele acaba falando assim, a crítica popular, a opinião pública, a meu respeito, tá legal não, estão me chamando de traidor, eu vou sair da guerra. Inglaterra e França, beleza, vai lá. Tchau. Ao final da guerra, Itália, e agora? Meus territórios norte da África? Não. Combinado era, se você mudasse de lado, você mudou, ficou 2 semanas, um mês e saiu, não tem norte da África nenhum para você. Isso causou um sentimento de humilhação enorme, enorme para os italianos. Que aí Mussolini, né, parecido com Hitler, vai pegar lá o sentimento nacionalista, né, juntar com o sentimento de humilhação e vai ter ali uma arma em suas mãos, né, vai ter o sentimento de vingança, o sentimento de revanche. Tá? Como alguém falou ali mais cedo, a crise econômica, né, que desempregou milhões, não foram milhares, não foi milhões de pessoas, foram, né, milhões de pessoas no mundo todo. A crise estourou nos Estados Unidos, mas se espalhou por praticamente todo mundo. Só um país do mundo não foi atingido por essa crise, que foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, popularmente conhecido como União Soviética, porque era socialista. Aí, você tem capitalismo em crise, desemprego estourando no mundo todo, como uma colega falou aí, capitalismo entrando em colapso, e lá fechadinho no leste europeu, União Soviética, com o seu socialismo. E Stalin falando, lá, capitalismo é aquela desgraça lá. Milhões de pessoas vivendo na miséria, né? Milhões de pessoas desempregadas, milhões de pessoas morrendo de fome, milhões de pessoas sem remédio. Né? E aí as ideias socialistas começam a se espalhar. Aí você tem, de um lado, o capitalismo em crise, do outro, o socialismo crescendo de forma muito rápida. E no meio ali vai surgir quem? Esses regimes totalitários. Esses regimes totalitários, né, a gente vai ver agora, né? Ele teve apoio aí da burguesia, a burguesia morria de medo do avanço do socialismo, a burguesia industrial, principalmente, né, que eram os donos das indústrias, os donos das empresas, eles borravam de medo de que o socialismo chegasse na Europa Ocidental.
Eles iriam perder suas propriedades, iam perder suas empresas, iam perder suas indústrias, iam perder suas fazendas, iam perder os seus bens de um modo geral, né? Isso ia ser dividido, se fosse, né, o socialismo levado ali fugiu a palavra agora, ao pé da letra, que acabou não sendo levado. E aí, cansei, falando rápido demais, tô cansando. Professor, Cansaço, não tá normal não, fala. a Alemanha estava quebrada e Quem está a falando? Itália Espera aí também. que não está aparecendo para mim. Deixa eu ver se eu consigo identificar. Repete. Professor, a Alemanha estava É quebrada. Yasmin? Sim. A Itália também. Yasmin Gama? É. E o Tratado de Versalhes... Tem nada a ver com o Vasco da Gama, não, né? Não. O Tratado de Versalhes ainda tinha Tem certeza, um né? limite para o exército deles. Tenho certeza, professor. Como que eles conseguiram Você torce para que time? começar uma guerra? Eu não Yasmin? tenho time. Oi. Repete, Yasmin. Não entendi nada que você falou, vai. O Tratado de Versalhes, a Alemanha estava quebrada, vai. Entendi. É. Isso eu entendi. E o Tratado de Versalhes ainda colocava um limite no exército deles. De onde eles tiraram recurso para começar outra guerra? Aí você, deixa eu te fazer uma perguntinha. Não me leve a mal. Você nasceu prematura? Não. Não, então, porque você já está adiantada, você já está querendo saber do negócio lá na frente. Porque geralmente a pessoa assim já nasce prematura que já quer saber das coisas antes da hora, entendeu? porque o que acontece? Isso eu vou falar, mas eu vou falar de Hitler quando eu for falar da Alemanha, entendeu? Mas é bom, essa curiosidade é boa, essa participação é boa, é bom que tenha mesmo. Tá? Você pode ficar tranquilo que eu vou explicar direitinho como que Hitler ele enganou o Tratado de Versalhes. É Yasmin, né? Só lembro do Gama agora. É Yasmin Gama? Sim. Isso. Então, Yasmin, é porque tem outro Yasmin aqui, Yasmin Inácio, não é isso? É você, não? Não. Porque não tá abrindo tudo, mas só está abrindo uma parte. Então, Yasmin, eu vou dizer direitinho como ele conseguiu enganar o Tratado de Versalhes e como ele conseguiu grana. É porque o Tratado de Versalhes acabou de quebrar com a Alemanha. A Alemanha já estava no buraco. O Tratado de Versalhes afundou ainda mais. A crise de 29 terminou de afundar. Então, quando Hitler assumiu, a Alemanha estava na bosta, quebradinhazinha. Tá? Não podia ter um exército com mais de 100 mil homens, nem equipamento de guerra. Começa uma Segunda Guerra, como a sua curiosidade falou, com 4 milhões de soldados, aproximadamente, talvez até um pouco mais, ou talvez um pouco menos, com o que tinha de mais moderno em equipamentos de guerra, e depois de Estados Unidos e Inglaterra, a terceira ou quarta força econômica do planeta. Sabe como que ele fez isso, Yasmin? Não. Semana que vem eu vou dizer. Entendeu? Mas a sua curiosidade, muito pertinente, muito bacana. Porque às vezes o aluno tem isso mesmo. Poxa, como que a Alemanha começa? Porque aí, no segundo caso, no caso da Segunda Guerra, quem provocou o bafafá todo ali foram os alemães mesmo, tá? Lógico, não foi culpa só da Alemanha, mas quem criou a intriga toda ali, quem causou o burburinho todo ali para dar ruim foi a Alemanha. Mas aí voltamos cá. Então, a gente vai para as características. Como é que eu tiro isso aqui, senhor? Oh, Jesus. Aí. As características gerais desses regimes totalitários estão aí. Ó, primeiro, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Tá vendo aqui, ó? Todos esses... Meu cursor tá aparecendo para vocês? Meu cursor movimentando sobre a tela? Tá, sim. Sim. Não, eu só não estou conseguindo ver a hora. Estou perdendo a hora. Meu celular está lá atrás. Aqui no computador também está aparecendo. São 3h13. Que hora? 3h15. 3h15. 3h15 ainda? Ah, tem muito tempo. Então, ó, todas essas características aqui, ó, todas essas, menos essa, tá vendo? Antiliberal, e, quer dizer, só essazinha aqui, anticomunista, antiliberal também era. Então, de antiliberal, unipartidarismo, expansão territorial, militarismo, governo centralizado, Estado totalitário, educação rígida, censura, culto ao líder, propaganda, nacionalismo, também eram características do stalinismo soviético. A única diferença do stalinismo soviético para os outros é a questão do anticomunismo. Como eu falei 2 vezes, vou falar a terceira.
fascismo italiano, nazismo alemão, salazarismo português, franquismo espanhol, eram anticomunistas. Morriam de medo da ameaça socialista, morriam de medo do avanço comunista. E Stalin, né, era comunista. Stalin, governante da União Soviética, era comunista. Mas Stalin, o stalinismo soviético era unipartidário, sim. Queria expansionismo territorial, sim. Fazia propaganda governamental, sim. Tá? Mesma coisa Itália, mesma coisa Itália de Mussolini, né? A Alemanha de Hitler, mesma coisa quando eu falo, nesses pontos aqui, mas tinha uma diferença ou outra. E aí, quando a gente for falar dos regimes específicos, a gente vai ver. Mas vamos lá. Estado totalitário, então tinha essas características aí. Ó. Governo centralizado. Como assim governo centralizado? O executivo muito forte. O governante com muito poder. Né? Uma ditadura. Ó, governo centralizado, ditadura. Autoritarismo. Hitler era ditador? Era ditador. Mussolini era ditador? Sim, senhor. Franco? Sim. Salazar? Sim. Stalin? Sim. Então, todos esses governos aí, todos esses estados totalitários, tinham um governo centralizado, tinham ditadores, eram governados por ditadores. Aí eu subo a tela, dá um reflexo na minha careca. Eu abaixo a tela, não aparece minha cara. Confusão. Ver. Tá bom, também precisa ficar olhando minha cara feia, não. Nacionalismo extremado. Quem fala para mim? Nacionalismo exagerado, nacionalismo exacerbado, é a mesma coisa. Sentimento nacionalista, eu já perguntei a vocês há um tempo atrás, é ter amor pela sua nação. Mas e esse sentimento nacionalista extremado, né? Esse sentimento nacionalista exacerbado? A gente viu que esse sentimento nacionalista exagerado, extremado, exacerbado, foi o que deu o pontapé inicial para a Primeira Guerra. E aí eu comentei com vocês. Ter esse sentimento, né, de amor à sua nação, colocar a sua nação acima de tudo e Deus acima de tudo, isso pode virar um problema, isso pode ser perigoso. Você ser nacionalista é bom, mas agora você falar assim, o meu país é melhor do que o outro, eu não quero aceitar povos de outros países no meu país, eu não quero que o vizinho da Venezuela chegue aqui, eu não quero que o vizinho do México entre aqui, isso é um perigo. E vai ser exatamente esse sentimento nacionalista que Hitler, mais do que qualquer outro desses governantes totalitários aí, vai saber usar muito bem. Olha só, vou só dar uma fotinha para vocês aqui, ó. Equipamentos de guerra da Alemanha, tá, Yasmin? Ó. Mais moderno, o Grande Rudolf. Olha o tamanhozinho do canhão. Depois eu mostro mais fotos deles para vocês. Essa aqui, ó. Esse aqui é um canhão de guerra da Alemanha na Segunda Guerra. Mas a arma mais poderosa que Hitler tinha estava aqui, ó. A arma mais poderosa dele era essa aqui. Olha a cara do jovem. Criança, Aqui algumas crianças, né? Mas os jovens. Porque esses aqui, maiores um pouquinho, já tinham condição de lutar. Olha a cara desses três idiotas aqui. Desculpa a expressão. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo os três aqui embaixo? Olhando para ele o quê? Um cara de que admiração. Ele. Exatamente, admirando. Fala, caraca. Ou seja, a arma mais poderosa que Hitler teve em suas mãos não foi o grande Rudolf, não foi a sua Luftwaffe, não foram os seus tanques, não foram as suas metralhadoras, não foram os seus submarinos, foram o quê? Os seus soldados que lutaram, estou passando para o lado contrário, que lutaram com muito empenho. Esses discursos aqui, ó, eu soube que a galera era obrigada a estar aí, você vê? Sim, era obrigada aí sim, mas 95%, 99%, 90%, ou seja, a grande maioria ia porque queriam ouvir esse abençoadinho do capeta aqui falar. Mas eu já estou falando de Hitler, que não é para falar de Hitler agora. Hitler vai ficar para depois, vamos calmar. É só para vocês entenderem, né? Que esse sentimento nacionalista... No Brasil. Oi? O símbolo do nazismo no lado. O símbolo do nazismo o quê? A suástica. Isso, na roupa deles. Aqui, ó. Aqui, ó. A bandeira nazista lá atrás, né? Aqui não tinha ainda, porque esse aqui ainda era o presidente. Ó, bandeirão no suástica lá, aqui, ó. As bandeiras, ó, na roupa, né? No chapéu também. Esse símbolo, na verdade, acho que era do budismo, né?
É isso, símbolo indiano. Vamos deixar nazismo para semana que vem. Vamos voltar cá. Ó, outra característica geral dos regimes totalitários, propaganda governamental. E aí, olha só, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui e esse ponto aqui, se você observar esses 4 pontos aqui, ó, eles têm a ver. Eles estão interligados, não estão? Estão? Propaganda governamental, culto ao líder, censura aos meios de comunicação e a educação dirigida estão ligados. Né? A propaganda governamental era feita de forma maçante. Né? A propaganda para dizer que aquele governante, para aquele modo de governo, para aquele modo político, era o bom, era o perfeito. Então, os regimes totalitários, os regimes nazifascistas, falavam mal do comunismo, mas falavam que o fascismo era o correto. Falavam muito mal do capitalismo liberal, que estava fazendo com que milhões de pessoas morressem de fome. Mas que a forma de governo, com um líder endeusado, com um líder que ia cuidar do seu país, era a forma correta. Então, você tinha uma propaganda governamental que acabava levando o quê? Que acabava levando o culto ao líder. Essa imagem aqui, ó, mostra um pouco. Essa imagem aqui mostra muito. Essa imagem aqui, dos 3 idiotas olhando apaixonado ali para Hitler, e os outros também, né, extremamente felizes por estarem com ele, mostra muito isso aí, essa questão do culto ao líder. Você entra com a propaganda do culto ao líder já na questão da educação. Moleque, quando entrava na escola, e aí quando eu falo, quando entrava na escola mesmo, lá com 3 anos de idade, ele já começava ouvindo, ó, que a forma de governo, conhecida como fascismo, o motivo... Não, no caso, Gabriela, primeiro eu vou responder a Gabriela, eles eram extremamente contras. Itália, Alemanha, Espanha e Portugal eram extremamente contras. A União Soviética era a favor, tanto é que a União Soviética era comunista, era socialista. Tá? Agora, a pergunta de Arthur, o motivo da Primeira Guerra não foi a morte. Ali, Arthur, foi o pontapé. Foi a gota d'água, foi pegar o fósforo e jogar no barril do pó para estourar. O motivo principal, né? A Primeira Guerra foi a disputa imperialista, foi a disputa por terras. Tá, Arthur? E aí você volta aqui na questão da educação dirigida. Você pega o moleque ali, com 3 anos de idade, que já entra na escola, e aí, ó, a escola, os professores já vêm falando que o Estado totalitário, que o governo fascista era o bom. Ele tinha o aluno, né, desde pequenininho, na Alemanha, na Itália, na Espanha, em Portugal, e até na própria União Soviética, quando ele entrava na escola, ele recebia as cartilhas, né, chamados hoje de livros, tinha lá livro de alemão, livro de matemática, livro de ciência, livro de nazismo, explicando os principais pontos do nazismo, assim como tinha também explicando os principais pontos do fascismo italiano, do fascismo espanhol, do stalinismo soviético. Tá, gente? Então, controle da educação. Deixa eu ver aqui no chat quem está falando. Sim, calma. Vocês estão com a curiosidade de Hitler doido. Calma. Ele na verdade, ele não conseguiu a primeira vez que o pai não deixou, e já quando adolescente ali, né, para fazer faculdade, o reitor recusou, não deixou, não aceitou ele na universidade, né? Mas a gente vai falar de Hitler semana que vem. Não vamos colocar aquela... Não, vocês estão muito antecipados. Fala. No filme do O Menino do Pijama Listrado, eles mostram essa questão da educação dirigida. Que a irmã mais velha dele, ela vai aprendendo as coisas, ela idolatra Hitler. Sim. Ela tem pôster dele no quarto. Esse filme é um livro, na verdade, né, que virou filme. Muito bom os dois, tanto o filme quanto o livro. E aí, não consegui identificar quem falou. Tá ligado, que eu falei, ó, a educação, o professor fica ali falando. Criança recebendo livro. Vai ver. E outra, na escola, né, em cima do quadro, assim como todo órgão público, tinha a imagem do líder. Na Alemanha tinha de Hitler, na Itália de Mussolini, na União Soviética de Stalin. Tá? E outra, ai de quem ousasse não cultuar o líder. Ai de quem, né, ousasse falar mal de Hitler, de Mussolini, de Stalin.
tinha aí, ó, as censuras dos meios de comunicação. Os meios de comunicação eram censurados, as rádios eram fechadas, os jornais eram fechados, né? Editores de jornais, editor de rádio, dono de rádio, dono de jornal, era perseguido, era preso, era exilado, e até várias vezes, como aconteceram, executados. Tinha que censurar. Ah, não, agora se tivesse uma rádio fazendo uma boa imagem, fazendo uma boa propaganda do governo, o governo ia até apoiar. Tivesse um jornal falando do governo, o governo ia até apoiar. Inclusive, Mussolini, né, antes dele se tornar ditador, ele era dono do maior jornal na Itália. A gente vai falar de fascismo espanhol hoje ainda. Eu vou deixar nazismo alemão para a semana que vem, mas fascismo espanhol nós vamos falar hoje ainda. Então, ó, desse lado de cá, fechamos. Os meios de comunicação eram bem censurados. Deixa eu ver o chat aqui que está piscando aqui. Qual o filme? Abner, exatamente, né? Tinham que crescer, até porque... E fora os que não tinham, né? Que às vezes os pais não concordavam, mas tinha que falar, faz de conta que porque senão, principalmente no momento em que Hitler assume o poder, porque ele assume em 34, mas a partir de 37, agora estou na dúvida se foi 37 ou 38, mas a partir do final de 37, ali, início de 38, a perseguição não ia ficar só na perseguição, ia ficar na prisão, ia ficar na execução. Depois da Noite dos Cristais, eu vou falar semana que vem, ele começa a mandar a galera para os campos de concentração. E a galera não ia para o campo de concentração para concentrar, não. Galera, vamos, rapidamente, bem pouco, quando a gente for falar de Revolução Cubana, tá? Se eu falar de Revolução Cubana, a gente vai falar ali rapidinho de Che Guevara e Fidel Castro. Mas é um assunto mais lá na frente, depois ainda de Segunda Guerra. Deixa eu ver aqui. Era só aceitar Hitler. Sim, foi o que eu falei, Arthur. Né? Quer ver? Ah, não dá. Não dá. O outro programa que eu uso em outros lugares que dá para você... Aqui até dá, mas eu teria que fechar para achar e ia demorar muito. Mas se vocês colocarem no Google lá quadros pintados por Hitler, não eram grandes coisas, que é um artista de Cavalcante, Picasso, não. Van Gogh, não. Mas também não era porcaria. E mais, né? O sonho artístico dele era ser arquiteto. Ele acabou sendo arquiteto do mal, né? Mas arquiteto, muita coisa cruel ali. Mas o sonho dele era fazer arquitetura. E a arquitetura é um estilo de arte. Ele até pintou quadros, tá? Que não eram grandes coisas, mas o sonho dele era ser arquiteto. Tá? Eles eram obrigados a obedecer. Se não obedecesse, como eu falei para vocês, criança, nessas imagens aqui, ó, tanto, né, de Mussolini quanto de Hitler, os caras iam porque eram obrigados a ir. Mas, você pegasse aqui, sei lá, milhares ou milhões de pessoas que estivessem aqui, eram poucos que estavam lá porque eram obrigados. A maioria aí porque gostava dele. Mas a gente está falando de Hitler. Vamos voltar para cá, senão a gente acaba se perdendo. Sumiu tudo, Senhor. E aí a gente acaba não conseguindo ver. Vamos ver o outro lado. Militarismo. Quem fala para mim? Militarismo. Arquiteto do Saltamoito. Aí, não sei, né? Como eu já falei para vocês, não existe sim história, né? Existe que ele existiu e fez a besteira que fez. Mas e militarismo? Vamos lá, galera. Militarismo. Fala para mim. Militarismo, eu acho que eu já até falei mais cedo um pouco. É um sistema que o poder dos militares prevalece? Fala mais alto um pouco, eu não consegui ouvir, amor. Um sistema que o poder dos militares prevalece? Muita valorização, né, das Forças Armadas, muito valor dado às Forças Armadas, muito poder dado às Forças Armadas. No caso ali de Itália e Alemanha, né, principalmente, Marinha, Aeronáutica e Exército. Os militares tinham muito poder, o serviço militar obrigatório. Mas, como eu falei, vou repetir pela 39ª vez. Essa galera aí, ó, da Itália e principalmente da Alemanha,
que se alistou, que estava no exército, se alistou porque quis. Olha a cara da molecada aqui, ó, embasbacada por Hitler. Né? O serviço militar na Alemanha, no período em que Hitler governou, era a partir dos 17 anos. Como assim 17 anos, Silvio? Era no ano que você fizesse 18. Vamos supor, Thiago, que você fizesse 18 anos no dia 31 de dezembro. No dia 1º de janeiro, no ano que você fizesse ali, você foi lá, 31 de dezembro de 2020. No dia 1º de janeiro de 2020, você com 17 anos, você já podia se alistar. Então, era 18 anos, era o ano que você fizesse 18 anos. Então, a molecada ouvia aqueles discursos onde ele implantava ali o sentimento nacionalista e falava, ó, Tratado de Versalhes, olha a Liga das Nações, cuidado com o mundo comunista, Stalin é o bicho-papão. Então, a molecada via ali e falava assim, eu quero ser herói, eu quero lutar pelo meu amor. Quem era o amor deles? Hitler. Então, falou assim, você já tem idade de se alistar? Ó, a galera correu. Por isso, Yasmin, que ele conseguiu ter um exército grande. Ah, mas não era proibido? Aí, como ele enganou o Tratado de Versalhes, a gente vai ver semana que vem. Então, o militarismo, como falaram aí muito bem, né? A valorização, a importância dada, né, aos setores militares desses países. Não só a Alemanha, Itália também, França, Espanha também, Portugal também, e União Soviética também. Quem me chama? O fascismo e o nazismo foi na mesma época, né? Na verdade, o fascismo, né? A ideia do fácio italiano surgiu antes. Surgiu logo depois da Primeira Guerra. Para você ter noção, Mussolini assumiu em 22, Hitler em 34. Eles tiveram meio que um contrito, não? A Alemanha e Itália? Não, pelo contrário, aqui, ó, amiguinhos, ó, como a galera do outro turma, do outro curso falou best friends, ó. Olha que legal, que linda. A cara de Hitler rindo para Mussolini, pensando, dá mole para você ver se não te arrebenta. Porque era provavelmente o que ele ia fazer. Se ele tivesse, como eu falei, perguntaria, eu disse que não existia história, mas se ele tivesse vencido a Segunda Guerra, tadinho de você, Mussolini. Tadinho de Franco, tadinho de Salazar, tadinho de todo mundo, que ele não ia respeitar ninguém. Tá? É lógico, né? Um ou outro desentendimento ali, um querer uma coisa, outro, mas de um modo geral, eles tinham ideias, ó. De um modo geral, eles tinham ideias parecidas. Tá? Deixa eu ver o chat aqui, que o chat tá mamando. Acho que vou ter que desinstalar esse chat aqui, que vocês estão falando muito. Pelo menos estão falando da matéria, né? Eu, na moral, que no final... Não, ele fugiu, não. A história diz que ele se matou, né? Os militares eram super reconhecidos, ele mesmo acabou isso. Eu lembro o nome do filme, eles deram 2 otários, relacionamento estável. Aí começou a bobeira. Tinha que ser Ian. Daqui a pouco o Marcão vai colocar aí para fora. Ó, aí reclama. Então, vamos lá. Outro interesse em comum desses governos totalitários. Expansionismo territorial. Expandir, né, ali o tamanho de seus territórios. Por exemplo, como eu falei para vocês, o famoso espaço vital alemão, que a gente vai falar semana que vem, ideia ali de pan-germanismo, né, que todos os alemães, descendentes de alemães, tinham que viver numa mesma região. Qual seria essa região, CB? Hitler dizia que é a Europa. Ué, mas a Itália não estava na Europa? Espanha não estava na Europa? Portugal não estava na Europa? Sim. Sim. Né? A União Soviética não estava na Europa? Sim. Mas ele dizia o quê? Né? Que ele queria que todos os alemães e seus descendentes vivessem no mesmo espaço territorial. E aí ele expandindo. E aí, nas vésperas da Segunda Guerra, ele invade a Áustria, ele invade a Tchecoslováquia, invade a Polônia. A Itália, expansionismo territorial italiano. A África. A Itália ainda tinha aquele desejo pelo norte da África. A União Soviética também tinha? Tinha, o leste europeu. Até que começou a Rússia ali com o socialismo, os outros países foram se juntando. A União Soviética chegou no seu auge com 15 repúblicas socialistas. Rússia e mais 14. Então, esses países tinham esse desejo expansionista. Queriam se tornar grandes impérios, né? E no caso da Alemanha, ou de quem quer que fosse que ganhasse a guerra, dominar o mundo inteiro. O unipartidarismo. Só existia um partido nesses países. Na Alemanha, por exemplo, partido nazista. Na União Soviética, partido comunista. Quando a gente for falar de regime militar, a gente vai ver que o Castelo Branco
decretou o ato institucional número 2, que determinou o bipartidarismo, só 2. Para quê? Porque ele deixa só um, ia ser caracterizado como ditadura. Se ele acaba com tudo, uma ditadura pior ainda. Tá? Então, o unipartidarismo, só existia um partido nesses países totalitários. Era a maneira de você controlar, né? Não existia democracia, gente. Era um governo totalitário, era um governo autoritário, não existia democracia, então não precisava nem de partido nenhum. Né? Imagina, só vai ter um candidato a prefeito. Né? A gente está aí no momento de eleições municipais, só vai ter um candidato a prefeito. Então, para que eleição? Só tem um. Só vai ter um candidato a governador, então não precisa, só tem um, dá o cargo e logo. E só podia ter um partido, então só podia ter um candidato para cada vaga, ou no caso, não teve parlamento, no parlamento, os deputados nesse período foram cassados. E em Cuiabá, putz, o nego está viajando com força mesmo, teve uma historiadora do Nordeste, que há alguns anos atrás, saiu até uma reportagem no Fantástico falando sobre isso, ela tinha uma foto, só que você vê a foto totalmente distorcida, né? Você só vê aquela sombra assim, de um cara mais baixo, com bigode, abraçado a uma negra, né? Eu falei o abraçado a uma negra não é por questão de preconceito meu não, tá? Pelo contrário. Mas a questão da raça ariana de Hitler, seria muito pouco provável ele sair da Europa, né, no Brasil, e se casar com uma negra, já que ele perseguia, né, os negros, já que ele tinha todo esse preconceito com outras raças, né? Então, mas a historiadora tem lá a foto, ela que foi um livro contando a versão dela, mas que eu acho que não foi muito adiante, não, né? Vamos lá. E aí o último, né, o antiliberalismo, lembrando, o stalinismo soviético também era antiliberal, eles eram contrários àquele liberalismo que levou à crise de 29, o liberalismo econômico principalmente, né, levou à grande crise, levou à grande depressão. Liberalismo aí em todos os sentidos, não existia liberdade de expressão nessa época, não existia liberdade religiosa, as pessoas que não se fossem da mesma orientação religiosa de Hitler eram perseguidos, ele que se dizia católico, né? A Itália fascista, o Papa, quando Mussolini assumiu o Papa, rapidinho, opa, vamos fechar aqui nós dois para não dar ruim para mim. Foi onde aconteceu o Tratado de Latrão, vou falar daqui a pouco. Deixa eu ver. Liberdade econômica, né? Eu já disse, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade política, né? Não existia democracia, liberdade, né, sexual, mas aí não era nem só isso aí, Gabriela, no caso, desculpa. E aí não era só pelos totalitários, não. Isso aí era uma questão da sociedade mesmo, né? A discriminação. O cara, para se assumir naquela época, tinha que ser muito corajoso. Senão sofria muita humilhação, sofria agressões, às vezes até morte, por pessoas que não aceitavam. Então, as características gerais são essas. Fascismo italiano. Temos aí, né? E aí, rapidamente, para a gente poder encerrar hoje. Mussolini, ele era general do exército italiano. Tá? Chegou aí a algumas batalhas na Primeira Guerra, né? Quando a Inglaterra e a França deram aquela sacaneada na Itália, ele se retirou para a Itália, então, mas lá na frente nós vamos ganhar nossos territórios, nossos tão sonhados territórios no norte da África, e aí ele saiu também. E ele, além de ser militar, ele era dono do maior jornal na Itália. E aí o que vai ocorrer? Acaba a Primeira Guerra Mundial, a Itália é feita de trouxa da forma que foi feita, né? A Itália foi ali sacaneada por Inglaterra e França. O que Mussolini vai fazer? Vai para o seu jornal, ó, começar a descer a lenha no rei. Vítor Emanuel III. Vai descer a lenha no rei. Covarde, frouxo, fraco, porque na visão de Mussolini, o que o rei italiano tinha que fazer? Quando Itália e Inglaterra não cederam os territórios do norte da África para eles, né, os italianos, Mussolini dizia que o rei tinha que declarar guerra à Inglaterra e à França. E o rei falando, gente, Inglaterra e França acabaram de uma guerra e outra coisa. Se a gente declarar guerra a eles, a gente não vai estar declarando guerra só a eles, não, a gente vai estar declarando guerra também a quem? Estados Unidos. Lembra da Liga das Nações, que criou o Tratado de Versalhes? Vocês acham que se a Itália declara guerra, se a Itália declarasse guerra, a Inglaterra e a França,
Estados Unidos não ia entrar? Lógico que ia entrar. Então, não seria uma guerra só contra ingleses e franceses. A sorte do rei é que a população italiana também concordou. Aquela opinião pública, né, que lá atrás chamou de covarde, falou, não, o rei está certo. Vai continuar uma outra guerra contra o território do norte da África, depois a gente vê isso. E Mussolini no seu jornal, todo dia, descendo a lenha. Descendo a lenha. Até que, né, já tinha acontecido na Rússia, a Revolução Russa. Em 1922 surge o quê? A União Soviética, ou seja, as ideias socialistas, depois de 1917, depois da Revolução Russa, elas estavam se espalhando de forma muito rápida, mas muito rápida mesmo. Tá? Estavam voando as ideias socialistas. E a Itália, como vocês verão nesse mapa aqui, ó, a Itália aqui, ó, no meio do mar Mediterrâneo, né? Ela, desde a antiguidade, ela era um centro comercial, um centro político, um centro artístico, um centro de ideias muito forte. O Império Romano surgiu aqui, dominou tudo isso. Depois acabou a antiguidade, vem a Idade Média, quando começa lá o Renascimento. Começa aqui. Os ideais iluministas na França, mas vinham para cá para se espalhar por outras regiões. Não aconteceu diferente. Ó, União Soviética era daqui, da Ucrânia, Bielorrússia, essa região toda para cá. Se espalharam, passaram aqui pela Península Balcânica e vieram para onde? A Itália. E da Itália começou a se espalhar pela Europa Ocidental. Ou seja, as ideias socialistas chegaram por força no território italiano. E isso amedrontou muito quem na Itália? Ó, a burguesia. A burguesia italiana estava se borrando de medo de perder as suas posses, né? De perder as suas propriedades, de perder as suas empresas, de perder as suas fazendas. Então, a burguesia italiana começa a dar ouvido a Mussolini. Estoura a crise 29 depois. Mussolini já estava no poder. Antes que alguém ache, né, que a crise 29 tem a ver alguma coisa com Mussolini no poder. Não. Vai fortalecer o seu governo. Vai deixar ele mais forte. Mas quando estourou a crise 29, ele já estava no poder 7 anos antes. Então, com o avanço das ideias socialistas, né, Mussolini junta com a burguesia e fala, vamos tirar esse rei daí. Ele cria, né, Mussolini, um grupo paramilitar conhecido como os Camisas Negras, essa galera aqui, ó. As ideias fascistas de Mussolini, contrárias às ideias socialistas, começam a ganhar muito adepto. As ideias socialistas ganham muito adeptos na Itália também, mas as ideias fascistas de Mussolini também começam a ganhar muitos adeptos. Inclusive vários, diga-se de passagem, até a maioria dos integrantes do exército italiano. E aí, no ano de 1922, né, Mussolini, junto com os seus Camisas Negras, né, com o apoio dos militares, realizam a famosa Marcha sobre Roma. Ou seja, Mussolini toma poder. A burguesia se sente aliviada, fala assim, opa, não temos mais o risco dos socialistas tomarem poder, dos comunistas tomarem poder. Vamos manter as nossas empresas, vamos manter as nossas indústrias, vamos manter as nossas fazendas. Então, a burguesia, ó, aplaudiu a chegada de um governante fascista no poder. A Igreja Católica, também não era bobo nem nada, na figura do Papa, acho que foi o Papa Pio, não sei se foi o Papa Pio, não lembro qual foi o Papa agora, vai se aproximar de Mussolini. Chega aí, vamos conversar aqui. É Mussolini, então vem cá. Vai ser o momento que eles vão assinar o Tratado de Latrão. Latrão, tá, gente? L-A-T-R-A-O-T-I. Não é ladrão e nem latão, não. Latrão mesmo. O que determinou esse Tratado de Latrão? Que Estado e Igreja iam se manter separados e que Mussolini, que o governo da Itália ia reconhecer a criação do Estado Vaticano. E o rei e os reis anteriores não reconheciam. Roma, a igreja queria ter todo o território da cidade de Roma. Os reis não, Roma faz parte da Itália. Mussolini então faz o seguinte, não, Roma continua fazendo parte da Itália, mas aquela grande praça ali, o Vaticano, vai ser independente, como é até hoje. Então, né, a igreja chega para perto de Mussolini também. Ela não era boa, né? Era melhor ficar do lado dele, que aquele famoso ditado, se não pode com ele, junte-se a ele.
E aí começa o governo de Mussolini. Um governo marcado ali por todas essas características, né? Propaganda governamental, culto ao líder, educação dirigida, tudo isso. Essa última fotografia aí é uma fotografia do Mussolini fazendo a vista, né? Fazendo a ronda, fazendo a vistoria ali das tropas italianas já na Segunda Guerra. Isso aqui já é uma fotografia, né, da preparação para a Segunda Guerra ou já com a Segunda Guerra acontecendo. Tá? Então, do governo de Mussolini é mais isso. Não tem muito o que se falar do governo de Mussolini. O que é mais cobrado, o que é mais falado é esse cara aí. Ó. Esse sim. Esse fala-se demais. A gente tem tempo ainda, né? Nossa aula vai até... Quer dizer, o horário é até 4h15, né? Mas eu sempre libero vocês 4 horas porque eu tenho um compromisso. Mas dá tempo de a gente começar a falar alguma coisinha de Hitler. Dá tempo, sim. Deixa eu ver aqui no chat o que colocou. Algumas poucas sim, tá, Yasmin? Mas a maioria das fotos dessa época, como por exemplo essa aqui, ó, essa aqui do grande Godolph, né? Isso aqui foi colorido depois. Tem como, né? Fazer você colorir a foto depois. Essa aqui eu sei que foi colorida depois. Essa aqui tá parecendo que já era uma fotografia com cor na época já. Essa aqui você vê que ela foi colorida depois. Essa não, essa acho que já era uma fotografia colorida. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar rapidinho de Mussolini, de Hitler. Falar só da biografia dele rapidinho, tá? Já que vocês falarem, já que vocês estão tão curiosos a respeito dele. Vocês sabem que ele não era alemão, né? Hitler nasceu onde? Quem sabe? Qual país de origem dele? Quem sabe? Ele não era alemão. Ele não nasceu na Alemanha. Não sei, eu sei que o pai dele era judeu. Não. Não era, não? Não. Inglaterra. Não. Áustria. Não faz o mínimo Áustria. sentido ele não ser alemão de nascença e é todo um preconceito com outras raças. Isso. Mas aí era questão de não ser alemão, né? Da questão da raça branca. Não é, não, tem que ser alemão. Ele até depois falou que queria todos os alemães, descendentes, mas o preconceito dele da questão racial é a questão da cor, tá? A questão da etnia. Então, ele nasceu na Áustria. Cuidado, Áustria. Às vezes eu pergunto ao aluno, pai, mete-se Austrália. Não, Áustria, país vizinho ali, ó. Alemanha, ó. Cadê o mapa? Áustria aqui, Alemanha, tá vendo? Ó? Podemos dizer ali no sudeste da Alemanha, tá? Muito novo, ele foi viver na Alemanha com sua família, né? Com seu pai, o senhor Alois Hitler, e a sua mãe, a senhora, se eu não me engano, Clara Hitler. Eu acho que ele não tinha irmão, não. Não sei, acho que não. Mas, enfim, o pai dele, né, conseguiu um emprego na Alemanha. Família pobre, não era de família rica, e o pai conseguiu um emprego de fiscal da alfândega. Tá? A alfândega é aquele órgão que existe nos portos, nos aeroportos e nas rodoviárias também, mas para voos e viagens, né, internacionais. Por exemplo, você chegar de navio no Porto do Rio de Janeiro, tem que passar pela alfândega para ver o que está chegando e saindo ali do país. Avião, você sempre tem que passar pela alfândega, né, para ver o que você está trazendo de fora. Ah, você veio, turista veio para o Brasil, tem que passar pela alfândega para ver o que ele não está levando. Né? Nas rodoviárias também, mas só para viagens internacionais. Então, o pai dele arrumou esse emprego como fiscal da alfândega. E aí vem o sonho, né, de infância dele, que alguém falou mais cedo aí. O sonho dele era ser artista. Era ser artista. Só que ele era de uma família que tinha um pai extremamente machista. Um pai extremamente autoritário. Eu não estou aqui culpando o pai de Hitler pelo que Hitler se tornou, não, tá, gente? Não estou culpando o pai de Hitler, não. No caso, ele, né? Ele sim. Família que você diz, ele não era casado, ele tinha uma namorada, Eva Braun, que se matou junto com ele. Ele ordenou que se matasse, né? Mas ele não teve filhos, não. E aí, vamos por parte. E aí, não estou tirando, não estou eximindo ele da culpa do que ele se tornou, não. Ele tinha um gênio, tinha coisa ruim dentro dele. Mas que o pai ajudou a piorar, ajudou. Isso é fato, né? O pai machista, o pai violento, o pai autoritário, né? Essa questão da
da arte, o pai não aceitava. Hitler, por volta ali de 10, 11, 12 anos de idade, uma criança ainda, né? Sofria com pesadelos, muitos pesadelos, e acordava de madrugada chorando, gritando, desesperado com os pesadelos. A mãe, ele vai piorar muito quando a mãe morre, né? E ele fica só com o pai. Aí a mãe, preocupada, porque que o menino estava chorando de madrugada, resolveu procurar ajuda médica. E aí os médicos falaram, isso aí não é tratamento médico, o médico não vai dar jeito disso aí. Isso aí é caso para psiquiatra. E ninguém mais, ninguém menos do que Freud, considerado aí por muitos, né, como o pai da psiquiatria, da psicanálise, da psicologia moderna, olhou e falou, é maluco. Quer dizer, não falou isso, tá, gente? Mas olhou e falou, precisa de tratamento. Né? Tem que se tratar. Não dá, tem que internar, tem que cuidar. Só que a gente está falando ali de ainda final de século XIX, 1880, 1890 alguma coisa, 1890 alguma coisa, 1890 alguma coisa, é isso. Naquela época, perante a sociedade, né, o cara que fizesse um tratamento psiquiátrico, um tratamento psicológico, era visto como maluco. E o senhor Alois Hitler, o pai de Hitler, né, como eu falei, um cara machista, um cara retrógrado, né, falou assim, não, filho meu, hospício não, filho meu, maluco não. Tratamento psiquiátrico do meu filho, deixa que eu faço. Qual era o tratamento que ele dava para o filho quando o filho acordava de madrugada chorando? Fala para mim. O que vocês acham que o pai faz? O menino acordar? Hã? Batia nele. Porrada. Porrada, exatamente. Eu acordava, pá. Aí, pá. Então, naquela coisa, eu acordava desesperado. Quando ele lembrava do que o pesadelo pior para ele estava por vir, ele se retraía. Então, ele só foi se retraindo, só foi se retraindo. Não estou, gente, presta atenção, botando a culpa do que Hitler virou no pai dele, não. Lógico, ajudou e muito. Ele se tornou o que se tornou, o pai dele ajudou muito. Né? E para piorar, vem a morte da mãe, né? Eu não lembro com qual idade ela morreu, mas era a pessoa que ele tinha mais ligação. E aí mesmo que ele entrou em parafuso de vez. Na questão da arte, né, do sonho de ser artista, ele quis, quando ele chegou por volta da idade de vocês aí, voltar para o seu país de origem. Ele quis ir estudar na Escola de Belas Artes de Viena. O pai falou, o quê? Filho meu, artista? Oi. Quando a mãe dele morreu, ele estava com quantos anos? Isso que eu falei, eu não lembro a idade com qual que ele tinha quando ela morreu, entendeu? Mas isso tumultuou muito a cabeça dele. Não sei exatamente a idade, mas ele ainda era jovem, né? Não era nem mais criança, mas era jovem, ainda tinha uma ligação muito forte com a mãe. Mas a idade dele certinho, não sei não. Mas aí, quando ele quis ir para Viena, né? Voltar para Viena, voltar para a Áustria, seu país de origem, para fazer a Escola de Belas Artes, igual, ele tinha a idade de vocês, aí, 14 para 15 anos. Ele queria fazer a Escola de Belas Artes, queria fazer como se fosse hoje o ensino médio. Vocês querem fazer no IFE, a escola técnica, ele queria ir fazer na Escola de Belas Artes de Viena. O pai falou, não, sozinho, com 14, 15 anos, você não vai voltar para Viena. Muita gente com 14, 15 anos, nessa época, já se virava sozinho. Mas o pai dele falou, você não vai, ainda mais para ser artista. Olha o preconceito. Só faltava dizer que ser artista era coisa de... Não vou usar a expressão aqui, senão daqui a pouco vão me chamar de homofóbico, né? Mas ele não queria, ele era preconceituoso. Dizia Professor, que ser artista não era coisa de macho. Só um minuto. Que ser artista não era coisa de macho. Que filho dele tinha que ser igual a ele. Tinha que, no futuro, arrumar um emprego, sustentar a família, né? Se pudesse ser um fiscal da alfândega igual a ele, seria orgulho para a família. Ou seja, não deixou ele voltar para Viena. Fala, amor. de onde saiu essas informações da infância dele? Não entendi. Tipo, toda essa história dele, da infância dele, que o pai batia, de onde isso saiu? Livros, Ele isso falava? Isso aí, ele tem a biografia, tem várias biografias dele que ele conta isso, a história do pai, tem biografias de pessoas, né, que viveram próximo a ele, mas a maior parte de biografia dele, que ele contou. Isso aí ele contou, que o pai batia, que o pai restringiu a vontade dele de ser artista, isso tudo ele contou em suas biografias. Existem várias. Hitler, como eu falei para vocês, é o personagem que mais vende na história mundial. Assim como na história do Brasil é Vargas. Tá? Aí volta para cá. Então, Escola de Belas Artes, nada feito. Quando ele chegou
na idade ali de fazer uma espécie de ensino superior, né? Ele tentou a Faculdade de Artes de Berlim, Escola de Belas Artes de Viena e Faculdade de Artes de Berlim. Só que a faculdade, ó, era paga. E eu falei para vocês, né? Hitler era de família humilde, de família pobre, não tinha grana para pagar essa faculdade. Então ele pleiteou uma bolsa, né? Chegou lá para o reitor e falou: ó, eu sou pobre, quero uma bolsa. O reitor foi lá, analisou, não dá. Aí entra uma curiosidade e, né, os historiadores não confirmam se foi verdade ou não. Mas acontece, entra aí uma curiosidade que diz o seguinte, que esse reitor era judeu e que pegou essa bolsa que Hitler pleiteou e deu para judeus. Ah, então está explicado porque Hitler perseguiu os judeus. Lógico que não, né, gente? Ele perseguiu os judeus por outro motivo que semana que vem eu vou falar. Questão de grana. Mas se realmente esse reitor fosse judeu e se ele realmente pegou essa bolsa e deu para um judeu, serviu para aumentar mesmo o ódio de Hitler para com os judeus. Até porque, né, os judeus tinham fama de ser um povo rico. Então, provavelmente, esse jovem judeu que recebeu a bolsa que ele queria não precisava. E aí, o sonho, né, de ser artista foi por água abaixo. Nessa época ainda tinha a questão de que as mulheres não podiam trabalhar e tal? Sim, bastante. E aí o sonho de ser artista foi por água abaixo, né? O sonho de fazer arquitetura, de ser arquiteto foi por água abaixo. E como não conseguiu entrar na faculdade, né? Precisava trabalhar. Pai pressionando, ó, já está um marmanjo, vamos trabalhar. O que ele faz? Se alista, né? Quer dizer, antes, né? Trabalha com outras funções ali, trabalha com outros empregos, pá, famoso bico, como se chama hoje, quebrando um galho aqui, quebrando um galho ali. E aí, nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, ele se alista. Hitler participa da Primeira Guerra Mundial. Hitler lutou a Primeira Guerra Mundial pelo exército alemão, né? Escapou da morte por 2 vezes na guerra. Uma vez, uma granada estourou perto dele, os estilhaços, né, atingiram sua perna. Quer dizer, a primeira vez, na verdade, foi um soldado francês botou a arma na cabeça dele, mas não matou, porque viu que ele era mensageiro. Hitler, na Primeira Guerra, era mensageiro, muito magrinho, pá, corria, e mensageiros nas guerras, né, eles têm uma certa isenção que fala, né, não se pode matar mensageiro, é crime de guerra, né, não é honrado matar mensageiro. Então, esse soldado francês manteve a honra, manteve a regra. Quando viu que Hitler era mensageiro, pode ir embora. Se esse peste desse soldado francês viveu para a Segunda Guerra e lá na frente reconheceu a cara desse infeliz, ele deve ter se arrependido amargamente, né? Esse bigode ridículo ele usava já desde de novo. Né? Não acredito que o soldado francês tenha reconhecido, mas aquela história, e se esse soldado francês tivesse dado um tiro na cabeça de Hitler? Mas não fez, deixou ele embora, entregou a mensagem, e aí numa dessas indas e vindas dele com o mensageiro, estourou uma granada perto dele e o estilhaço atingiu sua perna. Como ele era mensageiro e tinha que correr, esse estilhaço fez com que ele fosse afastado dos campos de guerra, dos campos de batalha, né? E aí foi para o setor interno do exército alemão, onde ele começa a aparecer, onde ele começa a se destacar, onde ele começa a mostrar quem ele realmente era, tá? Mas aí a gente fica por aqui hoje. Semana que vem, deixa eu ver o que você escreveu. Escreveu pra cacete, hein? Se ele tivesse filho, bisneto, podia. Bisneto, provavelmente. Quando ele foi para a Alemanha. Sim, não. Aí sim. Olha só. Os alemães o adoravam, tá, Tiago? Mas depois do final da Segunda Guerra, depois foi mostrado os horrores que aconteciam, principalmente dentro dos campos de concentração, os alemães passaram a detestá-lo. Os alemães não gostam dele, não. Um ou outro. Tem um lugar lá que é em homenagem às pessoas que morreram no Holocausto. Isso aí é o campo de concentração de Auschwitz na Áustria, né, que foi o maior campo de concentração. E existem outros museus que eram campos de concentração e foram transformados em museus. Tá? Então, vamos lá, galera. A gente vai ficando hoje por aqui. Semana que vem a gente continua. Tá bom? O nosso não, Deus me livre. A nossa aula sobre nazismo alemão. Tá show? Fui. Tchau, Um professor. abraço. Valeu. Tchau, professor.